Em Brasília, a capital de todos os brasileiros, 19 horas e 11 minutos desta sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018. Um dia muito especial para mim, para você que tem interesse em concurso na área bancária. Hoje foi publicado o edital para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil. Um edital com uma boa quantidade de vagas. E eu vim aqui agora, convocado pelo pessoal, pela coordenação do Gran Curso Online, para conversar com você a respeito desse edital. Esse edital ele está com 36 páginas e hoje, desde que ele foi publicado, eu passei o dia preparando esse material e também fazendo as anotações, preparando um material, aquilo que é de relevante, que eu e você a gente precisa saber para a gente conseguir ser aprovado nesse concurso do Banco do Nordeste do Brasil. No início do ano, nós fizemos um evento chamado Gran Radar, Concursos 2018, voltado para as carreiras bancárias. Isso aconteceu em janeiro de 2018. E o que aconteceu? Nós estávamos falando das perspectivas dos concursos para a bancária desse ano. E muitas delas já se confirmaram, tá? Estou vendo agora aqui. Você que está aí, por gentileza, da área técnica aí, me ajuda aí, me tira esse parênteses aqui e coloca um ponto, só um pontinho para ficar correto esse endereço enquanto eu converso com a turma por aqui. Então, olha só. Nesse evento que nós fizemos, chamado Gran Radar Carreiras Bancárias 2018, nós falamos lá no início do ano, né, já estamos em setembro, que o ano de 2018 seria o ano dos concursos das áreas bancárias. Aí o que aconteceu? Nós tivemos, já se concretizou, o Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes, o BAS, o Banco da Amazônia, o Banpará, o Banco do Estado do Pará, e também saiu um concurso bem específico do Banco do Brasil, voltado para o pessoal da área da tecnologia, para a área da informação, tecnologia da informação para a área de informática. Foram 4. Então nós tivemos agora, hoje publicado, esse novo edital, esse edital envolvendo o Banco do Nordeste do Brasil. Então, cadê aqui? Vamos mostrar aqui, não. Cadê aqui o endereçozinho que a gente tinha aqui, meu amigo? Vamos voltar lá, por favor. Só tem código de barra. Muito bem, estamos aqui de volta e está aparecendo para você, aí na sua tela, esse endereço aqui desse evento que aconteceu no início de janeiro. Esse evento aqui, se você quiser revê-lo, onde a gente passa várias informações dos vários concursos da área bancária, você vai acessar esse vídeo que está disponível lá no YouTube, no canal do Gran Curso Online, nesse endereço go.gl.wasnx, ou então por meio desse QR aqui, esse código aí, né? Esse Coach Record, que é uma maneira também de acessar essa informação. Vamos agora então focar, fazer análise, dar dicas de estudo para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, o BNB. E antes de seguir adiante, vamos passar algumas informações. Eu já adiantei, falei agora há pouco, o edital foi publicado nesta data, no dia 14 de setembro de 2018. Esse edital está disponível lá no site do CESP, né? E você, acessando, você vai ver que ele tem 36 páginas. É um edital bem longo, bastante interessante. Até eu gostaria já de destacar aqui duas coisas desse edital que me chamaram a atenção.
Primeira coisa que me chamou a atenção, eu não tinha visto isso ainda, quando dá inscrição, nós vamos ter que mandar uma fotografia atual, uma fotografia que apareça, né, o nosso rosto e a parte dos ombros, para que a inscrição seja efetivada. E outra coisa que me chamou a atenção com a leitura do edital foi com relação a uma novidade que eu também não conhecia, pelo menos nessa área bancária eu nunca tinha visto. Sempre a gente encontra a possibilidade, a previsão no edital de a gente efetuar um recurso quando a gente não concorda com o gabarito. Isso aqui também está previsto aqui. Mas apareceu uma novidade, você também pode apresentar um recurso com a ideia de confirmar, apresentando argumentos para que se confirme aquele gabarito apresentado naquela questão. Então foram duas novidades assim, de pronto que me chamaram a atenção. Duas coisas também, eu fiz uma leitura detalhada e eu encontrei dois pequenos erros no edital. Eu encontrei um erro, foi até apontado por um candidato, uma pessoa interessada, lá na página 33, onde eu tenho os estados de lotação e respectivas cidades. Lá eu tenho assim, com linhas com vários estados e as cidades, onde a pessoa poderá trabalhar em cada um daqueles estados. E aí existe aqui uma linha, né? Tem uma linha de Alagoas, Bahia, Ceará, e no Espírito Santo foram inseridas várias cidades, como a Sailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Codó, Colinas, várias cidades que não são do estado do Espírito Santo, mas sim do estado do Maranhão. E ficou faltando uma linha correspondente ao estado do Maranhão. E uma outra coisa também que eu encontrei indevida, tem um determinado ponto aqui que ele faz uma referência ao item 17 do nosso edital. Ele fala assim, ó, as alterações, até com relação à legislação, tá? A gente sempre se preocupa com isso, até quando que vale. Aí diz assim no item 1533, as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste edital, serão objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes no item 17. Não tem item 17, tem item 16, é o último item do nosso edital. Então ele está dizendo para a gente assim, ó, poderá ser pedido, né, normas, regras, legislação, mesmo que não contempladas diretamente no conteúdo programático do nosso edital. Isso quer dizer, por exemplo, a Lei 4.595 não aparece claramente, mas é a lei que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional. Poderão, então, aparecer, né, algumas perguntas envolvendo esta lei. E logo adiante, o item 1534 fala assim, a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes no item 16, aí falou corretinho, o item 16 desse edital. O item 16 fala dos objetos de avaliação, habilidades e conhecimentos. Então a gente sempre se preocupa até quando, né, uma eventual mudança que acontecer a partir de amanhã, a partir da semana que vem, não poderá ser cobrada. É até a data da publicação do nosso edital. Conforme consta aqui, nesse item, vamos aqui confirmar, 1533, tá? Tá na data da publicação desse edital. Então, vale aquilo que estava vigindo até hoje, 14 de setembro de 2018. Então vamos adiante. Edital publicado hoje, sexta-feira, 14 de setembro de 2018. Nessa aula introdutória, então, eu quero perguntar, eu sempre faço essa pergunta, toda vez que aparece um concurso para a instituição financeira pública. Será que vale a pena trabalhar no BNB, trabalhar no Banco do Brasil, trabalhar no BRB, trabalhar no Banestes, no Banpará, no Basa, no Banrisul? Ora, gente, trabalhar em banco público estadual, com certeza a resposta, sem dúvida alguma, a resposta é sim, tá? O Banco do Nordeste, ele foi criado pela Lei Federal número 1649, lá em 1952, para atuar
no chamado Polígono das Secas, designação dada a perímetro do território brasileiro, atingido periodicamente por prolongados períodos de estiagem, por prolongados períodos de seca. A empresa, então, esse banco, o Banco do Nordeste do Brasil, ele assumia a atribuição de prestação de assistência às populações dessa área, assistência financeira por meio da oferta de quê? Por meio da oferta de crédito. O Banco do Nordeste do Brasil é um banco federal, ele tem a sua sede na cidade de Fortaleza, a capital do belo estado do Ceará. O Banco do Nordeste do Brasil, ele está presente em cerca de 2.000 municípios, abrangendo toda a área dos 9 estados da região Nordeste. Quais são eles? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Gente, não podia ser diferente. Banco do Nordeste do Brasil, ele tem que estar presente, tem que abranger a sua área de atuação, toda a região Nordeste, esses 9 estados. Além disso, ele também tem atuação no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, que são regiões que têm características muito semelhantes, características geográficas muito semelhantes ao estado da Bahia. Então tem uma parte desses 2 estados, o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, e o norte do Espírito Santo, né? Que são também alcançados, abrangidos pela atuação, pelo trabalho do Banco do Nordeste do Brasil. Atualmente, o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, ele mantém a liderança na aplicação de recursos de longo prazo e de crédito rural em sua área de atuação. O FNE, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, é a principal fonte de recursos utilizada pelo Banco do Nordeste desde a criação dos fundos constitucionais federais em 1989. Aqui eu falei que cometi até um tropeço, tá? O FNE não é Fundo Nacional, não, é Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Nordeste. Na Constituição de 1988 foram criados 3 fundos constitucionais, o FCO, o FNO, o FNE. O FCO, o Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Centro-Oeste. Quem administra é o Banco do Brasil. O FNO, o Fundo Constitucional para o Desenvolvimento da Região Norte. Quem administra? O BASA, o Banco da Amazônia. E o FNE, o Fundo Constitucional para o Desenvolvimento da Região Nordeste, ele é administrado, controlado pelo BNB, o Banco do Nordeste do Brasil. E por que ele é chamado de Fundo Constitucional? Ele é chamado de Fundo Constitucional porque ele está previsto na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira previu lá que uma parte do imposto de renda e uma parte do IPI, 0,5% de tudo que for arrecadado ao longo do ano no imposto de renda e no IPI, seriam destinados para alimentar esses 3 fundos que eu acabei de mencionar, FSO, FNO e o FNE, que está aqui ligado ao nosso querido Banco do Nordeste do Brasil. Vamos adiante. A sua aplicação, a aplicação desses recursos, ela é voltada para reduzir a pobreza e também reduzir as desigualdades internas e intrarregionais por meio do financiamento de setores produtivos, em consonância, de acordo com o Plano Regional de Desenvolvimento, instrumento elaborado de forma conjunta por órgãos federais e estaduais. O Banco do Nordeste do Brasil, isso aqui está lá no site do Banco do Nordeste, do BNB, é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e diferencia-se das demais instituições financeiras pela missão que tem a cumprir. Qual é a missão? Atuar como banco de desenvolvimento da região Nordeste. Quem já estuda para concurso da área bancária e já estudou os tipos de instituições financeiras que a gente encontra dentro do sistema financeiro nacional,
já estudou um tipo de instituição chamada Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento tem uma característica própria que não se assenta, não entra em sintonia com as características do Banco do Nordeste do Brasil. Embora no site do Banco do Nordeste ele se apresente como sendo um banco de desenvolvimento, nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que consta no site do Banco Central. Lá ele não consta como sendo um banco de desenvolvimento. Professor, mas ele faz o desenvolvimento da região Nordeste? Faz. Mas se eu for pegar a regra que fala o que é banco de desenvolvimento, o Banco do Nordeste não é banco de desenvolvimento. Tem outro banco também que a gente conhece, ouve falar muito em financiamentos aí, e recentemente foi motivo também de muito comentário na imprensa por conta de financiamentos fora do país, é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele faz operações próprias de desenvolvimento? Faz. Mas ele, dentro da regra que fala o que é banco de desenvolvimento, o BNDES não é banco de desenvolvimento e nem o Banco do Nordeste do Brasil. Mas lá no site dele tem essa informação, dando conta que ele é o quê? O maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A visão dele é a de ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da região. O que consta no site do Banco Central? Eu pesquisei hoje, dia 14 de setembro de 2018, na parte da tarde. Está dito lá que o Banco do Nordeste do Brasil é uma sociedade de economia mista aberta. O que é uma sociedade de economia mista? Isso quer dizer o seguinte, que o capital social, para compor o dinheiro, esse capital social dessa instituição, nós temos ali dinheiro do governo federal, por isso que ele é um banco público federal, e dinheiro do capital privado, sendo que 91% do capital social do Banco do Nordeste, ele é composto com dinheiro diretamente de instituições ligadas ao governo federal, sendo que 51% é dinheiro direto mesmo do governo federal. A gente diz que uma sociedade de economia mista, ela tem, o controle acionário está na mão do governo, quando ele tem mais de 50%, ele é dono de mais de 50% das ações com direito a voto daquela instituição. E no caso do Banco do Nordeste do Brasil, ele é dono direto de 51% e outros 40% por meio de algumas outras instituições, inclusive por meio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é acionista, ele detém fundos de investimento que o Banco do Brasil ele faz a gestão, ele detém uma quantidade muito expressiva de ações do Banco do Nordeste. Lá está escrito que ele é um banco múltiplo. Não diz que ele é um banco de desenvolvimento. O Banco Central, ele vê o Banco do Nordeste do Brasil como sendo o quê? O banco múltiplo. E o banco múltiplo, quando a gente estuda esse assunto, a gente aprende que ele é múltiplo exatamente porque ele tem uma multiplicidade de tarefas. E o Banco do Nordeste do Brasil, ele tem 5 das 6 possíveis carteiras previstas para banco múltiplo. A gente vai estudar isso com detalhes ao longo do nosso curso. Quais são essas 5 que o Banco do Nordeste do Brasil tem? Comercial, arrendamento mercantil, crédito, financiamento e investimento, também chamada de financeira, arrendamento mercantil chamado de leasing, desenvolvimento e, finalmente, investimento. Das 6 carteiras possíveis de um banco múltiplo ter, só faltou ter aqui o de crédito imobiliário, tá? O de financiamento de imóveis. Então, para prova, o Banco do Nordeste do Brasil, ele não é um banco de desenvolvimento, ele é um banco múltiplo com essas carteiras aí que eu acabei de apresentar. Segundo consta no site lá do Banco do Nordeste do Brasil, a missão do Banco do Nordeste é atuar, e a gente viu isso um pouquinho agora há pouco aqui, um pouquinho atrás, né? É atuar como o Banco de Desenvolvimento da região Nordeste. E qual é a visão?
A visão é ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas na região. Quais são os valores organizacionais, os valores desta organização? Justiça, governança, honestidade, sustentabilidade, igualdade, democracia, transparência, compromisso, respeito, cooperação, confiança, disciplina, civilidade. O Banco do Nordeste, ele possui uma rede de 273 agências, que é ligadas aos trabalhos dos agentes de desenvolvimento e das agências itinerantes, permitem que o banco esteja presente em cerca de 2.000 municípios em sua área de atuação, que contempla, como nós já vimos, todos os 9 estados do Nordeste e uma parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, a parte norte desses 2 estados. Os agentes de desenvolvimento trabalham diretamente com os clientes e as lideranças locais, promovendo articulações para dar mais efetividade às ações de desenvolvimento. As agências itinerantes, elas são realizadas de acordo com a demanda, nas quais são efetivadas transações bancárias em localidades onde o banco não possui agência fixa. Então, o Banco do Nordeste do Brasil, ele se desdobra de todo jeito para estar presente onde há necessidade de crédito, onde ele possa desenvolver a região Nordeste. Então, hoje, sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018, o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, por meio da banca examinadora CESP-Sebrasp, lançou novo edital para concurso público para 3 vagas para início imediato e outras 496 para a formação de cadastro reserva para o cargo de analista bancário 1. Também foram abertos, esse edital também oferece vagas para curso superior para as pessoas que têm a formação na área de informática. Mas o meu foco aqui, o foco dessa apresentação é tratar exatamente desse cargo aqui, analista bancário 1. E para esse cargo analista bancário 1, no dia da posse, a pessoa tem que apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e ter 18 anos de idade. Então, olha só, quem tem 17 hoje pode se inscrever no concurso? Pode. Quem está terminando o 2º grau ainda não terminou, talvez até termine no ano que vem, pode fazer a prova? Pode. E aí é o seguinte, se passar, o tempo que vai levar para chamar, porque esse concurso ele tem a validade de 2 anos, podendo ser renovado mais 2 anos, ele, de repente, nesse período, é o tempo bastante suficiente para aquela pessoa que tinha 17 anos, ou 16 e pouco, completar os 18, e aquele que não tinha concluído ainda o ensino médio, possa concluir. Então, de pronto, esse edital está oferecendo 3 vagas para início imediato e mais 496 para a formação de cadastro reserva, que serão chamados, esses 496 aprovados, ao longo de 4 anos. A remuneração prevista para iniciar R$ 2.854,68, sendo que esses R$ 2.854 eles estão divididos assim: 1.942 de salário, 198 de um acréscimo relativo ao piso salarial, 713 relativo à gratificação, tá? Onde está esse parênteses no meio, na verdade, era uma barra, era de 1/3, e auxílio refeição, composto de o auxílio, ele é composto de refeição, sexta alimentação e um 13º da sexta alimentação. Eu não consegui descobrir esse valor, mas hoje no Banco do Brasil, e não deve ser muito diferente, esse valor de auxílio refeição está perto, aí está em torno de R$ 1.400. Além disso, tem a PLR, que é a participação no lucro e resultado. A gente também não sabe qual é o valor, que isso depende do quê? Para que o funcionário tenha participação no lucro e resultado, é necessário que o banco dê lucro, tá? Então, essa é a remuneração inicial. A jornada de trabalho é uma jornada de trabalho muito interessante, de 30 horas semanais,
dividido que em 5 dias de trabalho, cada dia 6 horas. E aí, de repente, né, é interessante a pessoa que... eu não quero passar a minha vida inteira trabalhando em banco. Eu tinha vontade de trabalhar numa outra área. E eu gostaria de fazer uma faculdade de uma outra área que nada tem a ver com banco, mas eu não tenho dinheiro para isso hoje. Ora, faça o concurso, você vai assumir, vai ganhar um valor que vai permitir que você se mantenha e até fazer o curso que você tem vontade. Terminado o curso, você pode pedir demissão sem problema algum. A outra situação é para o homem e para a mulher, que ajuda no serviço de casa. Hoje é muito comum tanto um quanto o outro ter os seus afazeres domésticos. E aí o que acontece? Tanto um quanto o outro, isso acaba pesando ainda mais para a mulher, mas a mulher ela vai poder trabalhar 6 horas por dia e ter o restante do dia para cuidar dos filhos, dos afazeres da casa. Embora muitos homens também hoje já desempenhem essa função. Então, essa jornada de trabalho para ganhar em torno aí de R$3.000, mais o auxílio alimentação, refeição em torno de R$1.400, que vai dar perto de R$4.400, para trabalhar 6 horas de segunda a sexta, não é de se jogar fora. Não está fácil no mercado a gente conseguir uma remuneração dessa assim, sem mais nem menos. Lembrando que aqui é por meio de concurso público. O valor da inscrição, isso aqui é importante, R$ 59,00. E esse valor ele tem que ser pago até o dia 5 de novembro de 2018. O período das inscrições vão começar às 10 horas da manhã, do dia 24 de setembro, e esse período de inscrição ele vai até às 18 horas do dia 15 de outubro de 2018. Onde que eu faço as inscrições? Somente pela internet, nesse endereço aqui, ó. O Michel, me ajuda aí também que eu estou vendo que houve um probleminha. Tá vendo esse parêntese entre BR e concursos? E esse parêntese aqui entre S e o B? Por favor, eu vou falar aqui na tela, você coloca um ponto no lugar desse parêntese, tá? Gente, hoje foi uma correria só para preparar esse material. Eu fiz uma alteração de repente aí para aquele chamado Ctrl+U, pedi para substituir alguma coisa e acabou dando essa mancadinha aí, tá? Isso, exatamente esse ponto. Tá perfeito, é isso mesmo. Então, o nosso colaborador, o Michel, está aqui em parceria comigo para fazer o melhor possível. Agora veja comigo aqui, ó, o endereço certinho. cesp.nb.br, concursos.banco, aí aquele traço lá embaixo, chamado de underline, outra vez underline, nordeste, underline, 18. Você vai fazer a sua inscrição por meio desse endereço que aparece aí na sua tela, nesse endereço do CESP, tranquilo? Vamos adiante. A data da prova, gente, a data da prova vai ser lá no finalzinho, quase de novembro, no dia 25 de novembro de 2018, um domingo, no turno da tarde, tá? Detalhe aqui é o seguinte, tenho prova aqui da analista bancário, é o turno da tarde. E nós vamos ter um outro concurso, deixa eu pegar aqui, até pegar meus óculos aqui, para a gente ver junto, o outro cargo de analista, que é de nível superior, tá? Então, vamos lá, olha só, ó. Então, esse edital, ele está dizendo assim, ó, tendo em vista o disposto ao tal, provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargo de nível superior e nível médio. No nível superior, é o especialista técnico 1, qualificador analista de sistema. Então, a prova, quem vai fazer o nível superior, ela vai acontecer também no mesmo dia, 25 de novembro de 2018, só que no turno da manhã, o matutino. Enquanto nossa prova vai ser no turno da tarde, no turno vespertino, tá? Então, a gente fica atento aí, o horário ainda não foi divulgado, logo, logo a gente vai saber. Vamos dar sequência. Local das provas, olha que interessante, nós vamos ter prova em várias capitais, ó, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. São em 13 capitais das 27 capitais, quase a metade das capitais brasileiras. Então, o local das provas bastante amplo, né? Além disso, nós vamos ter também prova
e no interior de alguns estados, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Maranhão. Então vamos ver onde nós teremos prova no interior dos estados. Barreiras, Campina Grande, na Paraíba, Barreiras na Bahia, Caruaru no Pernambuco, Caxias no Maranhão, Feira de Santana na Bahia, Floriano no Piauí, Garanhuns em Pernambuco, Imperatriz no Maranhão, Irecê, Bahia e Itabuna, Bahia. Juazeiro do Norte, Ceará, Juazeiro, Bahia, Linhares, eu falei Juazeiro do Norte é Ceará, né? Juazeiro do Norte é Ceará, então Juazeiro, Bahia, Linhares, Espírito Santo, Montes Claros, Mossoró, Parnaíba, Patos na Paraíba, Petrolina, Sobral, Teixeira de Freitas, Teófilo Otoni, Minas Gerais e Vitória da Conquista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cidades, mais as 13 capitais, 35 locais de prova. Então, isso aí ampliou bastante, né? As alternativas, pessoas do interior, não necessariamente, a não ser que tenha vontade, vão precisar se deslocar do interior do estado para as capitais para fazer a sua prova. Vamos adiante. Serão, eu coloquei 80, mas na pressa, viu, Michel? Você vai me corrigir isso aí também. O professor pensou que tivesse feito certinho, mas eu me atrapalhei. Tá vendo esses 80 itens aqui, Michel? Por favor, me corrija aí para 120 itens, tá? Então, minha gente, o edital ele prevê 120 itens na nossa prova para analista bancário 1. Detalhe, será reprovado aquele que acertar se acertar até 30 questões, ele vai ser reprovado. Ou seja, não pode acertar só, são 120, ele vai ser reprovado se ele acertar 30 ou 36. Deixa o professor dar uma olhadinha aqui, para a gente não se atrapalhar. Então, vamos ver isso aqui. Tá, aqui, ó. É o item 9.11.4. Então, vamos lá, volta aqui para mim. Ó, o item 9.11, ele fala dos critérios de avaliação das provas objetivas. Então, ele está dizendo que na nossa prova de analista bancário 1, teremos 120 itens. E está dito aqui, ó, que será reprovado. Ó, será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato ao cargo de especialista, o bancário 1. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato de analista bancário que obtiver nota inferior a 36 pontos. Então, vamos mostrar aqui outra vez, ó. Então, na prova, nós temos 120 itens para julgar. E se aquele que ele obtiver nota inferior a 36, ele vai ser reprovado. Se ele fizer 36, ele tem chance de ser aprovado? Sim, tem chance. Só que eu acho que é muito pouco a gente ficar só com 36. Então, para não ser reprovado, o candidato vai ter que acertar pelo menos 30%, né, das questões, dos itens, dos comandos que serão apresentados para a gente julgar se está certo ou errado. É estilo CESP. Então, vamos ficar muito atento, marcar só aquilo que a gente tem certeza efetivamente. Tranquilo? Outra informação que eu tenho... Tá, vamos ver o conteúdo programático agora. Quais são as disciplinas? Então, eu tenho língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimentos bancários e matemática, tá? Língua portuguesa, aquilo que a gente já estuda para todos os outros concursos. Conhecimentos gerais, aqui dentro está inserida a parte de informática, não ficou separado não. Conhecimentos bancários, um edital, um conteúdo programático bastante extenso, mas me chamou a atenção que ele
praticamente ele passa ao largo, deixa ao largo, a gente fala assim também, né, do mercado de capitais. Você não vê nada pedindo de ações, debêntures, commercial paper, funcionamento do mercado à vista, não vê nada disso. A única coisa que apareceu no edital que diz respeito ao mercado de ações são os fundos de investimento, que os fundos de investimento, para funcionar, eles dependem de autorização da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Na parte de matemática está inserida também aqui a matemática financeira. Então são essas as matérias, né, solicitadas no nosso edital. Lembrando aqui mais uma vez que a prova é estilo CESP, né? Cada item que a gente erra, ele anula um item certo. Então vamos tomar muito cuidado, né? Isso aqui está bem claro, aqui eu estava confirmando no nosso edital, e é padrão já do CESP, né? Isso aqui está previsto no item 911.2. Está dizendo então que a nota vai valer 1 ponto caso a resposta do candidato, um ponto positivo, esteja correta, e 1 ponto negativo caso ela esteja errada. Consequentemente, a cada erro, a gente anula uma questão que tinha acertado. Se não marcar, vale 0, não vai influir coisa alguma. Por isso, o grande cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a nossa marcação, de marcar exatamente aquilo que a gente tem certeza, né, se está certo ou se está errado. Então, as matérias são essas, nós temos 120 questões, diferentemente de outros editais que a gente tem na área bancária, inclusive Banco do Brasil, em que fica definida claramente qual é a quantidade de questões para cada matéria. Aqui não apareceu. Naturalmente que eu acredito que pelo menos 50% das questões, embora sejam 4, se eu fosse dividir por 4 seria 25%, mas eu acho que 50% dos itens das questões, ou seja, eu acredito que teremos 60 pelo menos itens envolvendo conhecimentos bancários. Então vamos ficar bem atento com relação a esse conteúdo, conhecimentos bancários. Vamos agora para nossas dicas de estudo, né? Já estamos quase chegando aí ao final da nossa apresentação. Para você passar nesse concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é você participar do grupo de estudos Carreiras Bancárias do Gran Cursos Online. Esse grupo de estudos, Carreiras Bancárias do Gran Cursos Online, ele está disponível lá no Facebook. E nesse grupo, diariamente, nós temos a participação hoje de cerca de 16 mil participantes. Diariamente, tudo aquilo que é de relevante, que é de importante, que diz respeito a concurso de instituição financeira pública, a gente publica. Então, se você quer realmente passar nesse concurso, primeira providência que você tem que fazer é exatamente se inscrever, fazer parte, como aparece aqui na sua tela, desse grupo de estudos Carreiras Bancárias, que está disponível no Facebook do Gran Cursos Online. Tem um endereço reduzido e também tem ali o QR Code, né, para você acessar. Outra informação que a gente tem com relação a esse concurso, deixa eu ver aqui, tá. Você vai ter que aprender, você vai ter que estudar conhecimentos bancários? Com certeza, não tenha dúvida alguma. Eu acredito que pelo menos 50% das questões vão envolver o conhecimento bancário. E como e onde se aprende conhecimentos bancários? Com certeza, uma das maneiras é trabalhando na área bancária. Tá? Então, aqui no início, a gente começou um pouquinho atrasado, eu não cheguei a me apresentar. Mas eu sou o professor Cid Roberto, professor de conhecimentos bancários, aqui do Gran Cursos Online. Em sistema de videoaula, sou professor exclusivo do Gran Cursos Online. Você só vai encontrar as minhas videoaulas
né, aqui na plataforma do Gran Cursos Online. Eu comecei a trabalhar em banco quando eu tinha 14 anos de idade. Isso aconteceu em 1968. No dia 12 de março de 2018, eu completei 50 anos que eu trabalho na atividade bancária. Trabalhar na atividade bancária, a gente aprende conhecimentos bancários? Com certeza. Mas a gente vai aprender alguns pedaços da atividade bancária. Quando eu me tornei professor de conhecimentos bancários, depois que eu me aposentei no Banco do Brasil em 2005, é que eu fui conhecer alguns produtos que ao longo dos 30 anos que eu trabalhei no Banco do Brasil, eu nunca tinha visto. Alguns produtos, por exemplo, como Compro Finance, Vendor Finance, fundo de investimento e outros produtos que no dia a dia não tinha condições de eu ver todos eles. Vi vários deles, trabalhei com cartão de crédito, trabalhei com operações de arrendamento mercantil, com operações de leasing. Então, trabalhando na área bancária, com certeza é uma maneira, sim, da gente aprender conhecimentos bancários. Fazendo cursinhos, lendo apostilas, livros, revistas e jornais, visitando sítios, sites que tenham a ver com o assunto. Qual é o material de estudo? Ora, para esse concurso do Banco do Nordeste do Brasil, é fundamental você dar uma passada na Lei 4.595. Essa Lei 4.595, ela é de 31 de dezembro de 1964. Então, ela já está em vigor há mais de 50 anos, 54 anos, vai fazer agora no dia 31 de dezembro. E essa lei, ela continua em vigor. Até tem um negócio interessante que na Constituição Federal de 1988, está dito lá que o Sistema Financeiro Nacional, ele será regulamentado por lei complementar. Só que essa lei complementar, ela não foi votada ainda. Então, enquanto todas as previsões da nossa Constituição de que seria regulamentado por lei complementar, enquanto isso não acontecer, enquanto essa lei complementar não for, ela não surgir, ela não for editada, continua prevalecendo, continua vigindo a lei que estava em vigor quando a Constituição foi promulgada. Então, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, estava em vigor a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Essa lei, ela já passou por várias alterações ao longo desses 50 e tantos anos, quase 54. Então, toma cuidado quando você for buscar na internet com o material, com a versão da lei mais atualizada possível. A minha apostila, o meu material, os materiais dos nossos professores aqui do Gran Curso Online, todos eles estão atualizados, você não corre risco algum de receber alguma informação ultrapassada. Mas se de repente você pega alguma coisa diferente na internet, tomar muito cuidado. Além disso, material de estudo, o site do Ministério da Fazenda, o site do Banco Central do Brasil, o site da Comissão de Valores Mobiliários, provas anteriores e livros, tá? Nós vamos ter, a partir da semana que vem, vai começar comigo, na terça-feira, um treinamento intensivo. E eu vou pegar as últimas questões, as questões do último concurso do Banco do Nordeste do Brasil. A banca examinadora foi a FGV. E na terça-feira, eu acho que o horário é às 19 horas, 19 até às 20h30 dessa terça-feira. Eu vou fazer com você, dia 18 de setembro, tá? A partir das 19 horas. Eu vou fazer com você as questões da última prova do Banco do Nordeste do Brasil, que foi aplicada em 2014 pela Fundação Getúlio Vargas. Tomar muito cuidado com provas anteriores, que de repente um comando que estava errado hoje está certo. Algum que estava certo hoje está errado, porque ocorreram várias mudanças ao longo do tempo. Sempre tem alguma mudançazinha nas regras que regem, que fazem a regência do sistema financeiro nacional. O Gran Curso Online já tem disponível para você um curso totalmente atualizado. A gente já vinha se preparando há um certo tempo, com videoaulas totalmente atualizadas, disponível nesse endereço aí. Você tem um endereço reduzido e tem também aí o QR Code para você poder acessar com preço bem acessível. Você vai pagar no cartão de crédito em parcelas bem pequenas, tá? Uma outra alternativa, você que estuda muito para concurso, é você fazer a sua assinatura ilimitada, tá? Para você fazer essa assinatura, você pode estudar on ou offline através desse Gran App. O que mais que eu tenho aqui? Aí você pode acessar também
o blog do Gran Curso Online, nesse endereço que aparece aí na sua tela, e o endereço do Gran Curso Online está aqui, grancursoonline.com.br. Então aqui você tem essas alternativas para você aprimorar os seus estudos. Você vai procurar aqui em Gran Curso Online, não está pronto ainda, na parte de conteúdo grátis, as nossas apostilas. Muito material gratuito aqui. Naturalmente que a gente não pode oferecer tudo gratuito porque a empresa tem que sobreviver, os professores têm que receber a sua participação, nós temos o pessoal da área técnica que dá suporte, que também recebe o seu salário todo mês, e a gente precisa vender, então, o nosso produto. Mas tem muita coisa boa, nós já tivemos alguns depoimentos de algumas pessoas, né, que disseram assim, ó, eu não fiz o curso com você, mas eu peguei o material gratuito e consegui ser aprovado fazendo uso do material gratuito. Então, nesse fim de semana, eu vou terminar de elaborar a apostila, provavelmente a apostila de conhecimentos bancários. Eu já estou em mente em fazer ela em duas partes, porque como o conteúdo é muito extenso e tem alguns assuntos que são bem específicos do Banco do Nordeste, não vai dar para ficar pronto tudo de imediato. Então eu vou fazer uma primeira parte, contemplando, né, assim, a parte inicial, uma metade, vamos dizer assim, desse conteúdo, para você já ter algum material. Vou selecionar uma bateria bem grande de exercícios, né? Naturalmente que vou procurar separar esses exercícios dentro dessa estrutura do CESP, aqueles comandos para a gente jogar certo ou errado. Então você vai contar com o material, com o apoio do Gran Curso Online, participe do grupo de estudos Carreiras Bancárias. Não esqueça do período de inscrição. Depois que fizer a inscrição, não esqueça de efetuar o pagamento da sua inscrição, a não ser naqueles casos de pessoas que têm direito à isenção. E assim, nós chegamos ao final desse bate-papo. Como passar no concurso do Banco do Nordeste do Brasil, nesta sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018. Reforçando, o nosso curso está totalmente atualizado, revisado, a parte de conhecimentos bancários, a parte de português, a parte de matemática, conhecimentos gerais envolvendo informática. Você vai ter um material de excelente qualidade, totalmente atualizado e revisado. Além disso, você vai contar com um fórum de dúvidas, onde qualquer dúvida que você tiver, você pode registrar, que prontamente, não só eu, mas também todos os outros professores, iremos procurar esclarecer rapidamente. Fica aqui um grande abraço de toda a equipe de professores e da área aqui de apoio, da área técnica do Gran Curso Online, para você que tem interesse no concurso do Banco do Nordeste do Brasil. Naturalmente que fica aqui um abraço muito especial desse professor que ama cada um de vocês, que ama essa atividade, que ama o ensino à distância. Eu, professor Cid Roberto, professor de conhecimentos bancários. A gente se vê na terça-feira, dia 18 de setembro, a partir das 19 horas, para a gente resolver as questões da última prova que aconteceu, que foi aplicada em 2014. Até lá e novamente um grande abraço.